Quando o silêncio da alma grita por direção, sensação de estar perdido, emocionalmente sobrecarregado, com decisões confusas e um dia inteiro pela frente sem saber por onde começar. Versículo bíblico: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Há manhãs em que o corpo desperta, mas a alma permanece calada. Não é o cansaço físico que pesa, mas aquela sensação profunda de desnorteio, como se estivéssemos em meio a uma neblina existencial, tentando adivinhar o próximo passo. Talvez você esteja exatamente assim agora. Acordou, mas não sabe por onde começar. O coração inquieto, os pensamentos embaralhados e o dia que se apresenta parece grande demais para a pouca força que ainda resta. E no meio desse silêncio, há um clamor, um grito mudo que só Deus ouve. Um pedido que não tem palavras, mas que transborda em forma de suspiros, de lágrimas contidas, de olhares perdidos no vazio. Talvez você já tenha tentado de tudo, já orou, já esperou, já questionou, mas hoje você apenas quer ouvir Deus, sentir que Ele está aí, no meio da bagunça, no meio da confusão, sentir que você não está sozinho nessa escuridão. A palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias Essa é uma 33:3. Não de respostas rápidas, não de soluções mágicas, mas de um encontro, um lugar onde o silêncio do nosso coração se encontra com a voz de Deus, onde o peso se encontra com o consolo, onde a dúvida se encontra com a presença. Respire fundo. Sim, agora mesmo. Feche os olhos por um instante e apenas sinta o ar entrando. Esse ar que te mantém vivo. Esse ar que é sopro de Deus. Agora, traga à sua mente aquilo que mais te aflige neste momento. Um nome, uma decisão, uma ausência, uma dor. Seja o que for, traga diante de Deus, não com pressa, não com fórmulas, mas com verdade. Esta oração não é um ritual, não é uma técnica, é um espaço sagrado. É como sentar diante de um pai que vê além das palavras, um pai que não exige performance, que não se impressiona com discursos, mas que se move quando nos apresentamos com sinceridade, mesmo que seja só para dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas estou aqui. Fala comigo, vamos orar juntos. Com fé cansada, sim, com emoções embaralhadas, talvez, mas com o coração aberto, porque o céu não rejeita um coração quebrantado, porque mesmo quando a alma está em silêncio, Deus continua falando. E hoje pode ser o dia em que você ouve de novo a voz dele. Entrega do dia a Deus. Antes de tentar controlar, escolha confiar. O que será orado? Entregar cada detalhe do dia, compromissos, medos, decisões, dores ocultas. Ansiedade de quem sente que tudo está em suas mãos e não pode errar. Versículo base: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. A mente desperta já em alerta. Há tanto o que fazer. Há prazos, há pessoas esperando por respostas, há problemas acumulados. E no fundo, essa sensação de que tudo depende de você, que se você não der conta, tudo desmorona. Essa pressão invisível que consome por dentro, que rouba o ar, essa falsa acelera o coração, de que você precisa estar no controle de tudo. Mas será que precisamos mesmo controlar tudo? Ou será que o que precisamos é aprender a confiar? Confiar dói. Confiar assusta, porque confiar é entregar, e entregar é reconhecer que há limites, que somos frágeis, que não sabemos o que vai acontecer no fim do dia, mas é justamente nesse reconhecimento que começa a verdadeira liberdade. Porque quando entregamos, saímos do lugar do fardo e nos colocamos no lugar da fé. Hoje você pode escolher entregar, não é desistir.
Não é se conformar, é entregar. É dizer: Senhor, aqui estão minhas horas, aqui está meu medo, aqui estão minhas incertezas. Me ajuda a caminhar nesse dia sem carregar o peso de ser Deus, porque só o Senhor é Deus. O salmista declarou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não diz que você fará, diz que ele fará. Ele fará. É promessa, é alívio, é esperança. Então agora, em silêncio ou em palavras, comece a entregar. Nomeie mentalmente o que te aflige. Diga a ele: Senhor, recebe cada hora desse dia, até aquelas que me assustam. Me ensina a confiar mesmo quando não controlo nada. O dia ainda está começando, mas Deus já está à frente. E tudo o que for colocado nas mãos dele jamais estará perdido. Clamor por direção. Quando não sabemos para onde ir, ele guia até no escuro. O que será orado? Pedido por clareza, sabedoria e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Medo de tomar decisões erradas, sensação de cegueira espiritual. Versículo base: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Às vezes, o que mais precisamos não é de respostas prontas, mas de uma luz que nos mostre o próximo passo. Uma única luz, ainda que pequena, pode ser suficiente para atravessar a escuridão. O problema é que quando a alma está cansada, até a luz parece distante demais. O coração quer direção, mas o medo de errar paralisa. E então, ficamos imóveis, com a mente girando e a alma em silêncio, esperando que Deus fale, mas temendo não reconhecer sua voz. Há dias em que a confusão é tanta que até o simples parece difícil. Levantar da cama, escolher o que dizer, decidir o que calar, saber se avança ou espera. É nesse lugar, entre a dúvida e a necessidade, mas com o coração em pedaços, dizendo: Senhor, me mostra o caminho. Qual é o passo de hoje? Só o de hoje. A palavra de Deus é clara. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Note, ela não ilumina o caminho inteiro de uma vez. Ela ilumina os pés, o trecho imediato, o agora, porque Deus não nos dá o mapa inteiro, Ele nos dá presença. Se você se sente e a presença perdido, dele, como se estivesse para um corredor escuro esperando por uma direção, saiba, você não está só. Deus vê até no escuro e, mais que isso, Ele guia no escuro. Quando você não enxerga, Ele vê. Quando você não sabe, Ele sabe. Quando tudo parece travado, Ele está abrindo uma brecha, mesmo que ainda invisível aos seus olhos. Então agora, com humildade e fé, mesmo que trêmula, diga: Senhor, eu não quero andar no escuro. Guia minha mente, mostra meu coração e minhas decisões. Mesmo que eu não veja o caminho todo, me ajuda a dar o passo que me cabe. Talvez o passo de hoje seja apenas confiar, talvez seja silenciar, talvez seja conversar com alguém, ou apenas descansar. Qualquer que seja, Ele saberá te conduzir. Deus não erra caminhos. Ele transforma becos em pontes, desvios em direções e até tropeços em testemunhos. Não precisamos enxergar tudo. Precisamos apenas confiar. Porque onde os nossos olhos se perdem, os olhos de Deus veem além. E se Ele está vendo, nós podemos seguir um passo de cada vez. E em cada passo, Ele estará ali. Algumas dores são tão antigas que se escondem. Outras tão recentes que ainda sangram. E há aquelas que nem conseguimos nomear, apenas sentimos todos os dias, como um peso constante na alma, uma pressão invisível no peito, uma exaustão que não passa com o sono. É a dor de ter tentado, de ter esperado, de ter acreditado, e ainda assim se sentir quebrado por dentro. Talvez você conheça bem essa dor, a dor de não ser visto, de cuidar de todos e não ser cuidado por ninguém, de orar por todos e não ter com quem dividir suas lágrimas, a dor de um luto silencioso,
silencioso, de uma perda que não se fechou, de um sonho que não se realizou. A dor de um corpo que sofre, de uma mente que se cansa, de um coração que já não sabe se consegue amar de novo. A palavra nos lembra: Ele cura os de coração quebrantado e lhes ata as suas feridas. Salmo 147:3. Que promessa linda! Mas perceba, Deus não cura apenas os corpos, Ele cura corações. Corações despedaçados, corações em luto, corações feridos por palavras, por rejeições, por silêncios, corações cansados. Ele não se assusta com o que te machuca. Você não precisa esconder suas feridas. Ele não se afasta do que em você está quebrado. Pelo contrário, é exatamente aí que Ele quer tocar. É aí que Ele se aproxima. É onde ninguém mais alcança, que a mão dele chega. Hoje, não peça explicações, peça presença. Não busque entender tudo, busque sentir o toque de quem pode restaurar tudo. Às vezes, a cura vem como um milagre imediato, mas muitas vezes ela vem como um processo silencioso. Um pequeno consolo no meio do caos, uma lágrima enxugada sem palavras. Diga com fé, mesmo que com a voz embargada: Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Restaura o que a dor fragmentou. Entra nos lugares que nem eu tenho coragem de visitar. Toca o que está doendo em silêncio. Refaz em mim o que eu já não sei mais como recuperar. Você não está sozinho na sua dor. Há um Deus que vê, um Deus que sente, um Deus que se importa, um Deus que cura. Mesmo quando tudo parece igual por fora, algo começa a ser restaurado por dentro, e é aí que começa o verdadeiro milagre. Há uma oração que não tem hora para ser feita. Ela nasce no meio da madrugada, no silêncio da sala vazia, entre suspiros cansados e olhos que ardem de tanto esperar. É a oração de uma mãe, de um pai, de alguém que ama e carrega no peito a vida de outro ser. E quando esse outro está em perigo, está distante de Deus, está preso a vícios, caminhos tortuosos ou simplesmente mergulhado em silêncio, o coração não descansa. Talvez você conheça esse lugar, o lugar de quem ora pelos filhos com os joelhos no chão e o coração em pedaços, que repete o nome deles em orações sussurradas, que pede dia após dia: Senhor, guarda a vida dele, não deixa se perder, traz de volta, protege, liberta, salva. E quem intercede, mesmo exausto, continua crendo. A palavra nos chama. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida dos teus filhos. Lamentações 2:19. Isso é mais do que um convite, é uma direção. Deus não ignora o clamor de uma mãe. Deus ouve cada oração, mesmo aquela feita com voz embargada, mesmo aquela feita em silêncio, com lágrimas escorrendo no travesseiro. Há filhos que estão longe, longe de casa, longe da fé. Há filhos que estão perdidos, machucados, feridos por dentro. Filhos que não sabem o quanto são amados. Filhos que ainda não descobriram o que significa ser alcançado pelo amor de Deus. Mas há também um Pai, o Pai eterno, que conhece cada um pelo nome, que os viu antes de serem formados, que conhece cada passo, cada pensamento, cada batalha. Hoje, unimos nosso clamor por cada filho, por cada filha, pelos que estão dentro de casa e pelos que estão distantes, pelos que ainda são pequenos e pelos que já são adultos, pelos que estão em hospitais, em prisões, em lugares de risco, em confusão espiritual, pelos que não ouvem mais conselhos, pelos que rejeitam a fé, pelos que ainda não encontraram o seu caminho. Ore assim: Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que tua mão poderosa vá. Toca na mente, no coração, nos caminhos dos meus filhos. Livra-os do mal, guarda-os das ciladas. Envia pessoas certas. E se for preciso, usa até o silêncio para fazê-los ouvir a tua voz.
Nenhuma oração de mãe é em vão, nenhuma semente regada com lágrimas deixa de frutificar, mesmo que o tempo esteja longo, mesmo que os sinais sejam poucos. Continue orando, continue esperando, porque o amor de Deus alcança onde nossos braços não alcançam. E um dia, quando você menos esperar, poderá ver com os próprios olhos aquilo que hoje só consegue crer: Deus agindo, Deus trazendo de volta. Existem manhãs em que a alma simplesmente não reage. O corpo levanta, mas o coração continua deitado. Os olhos se abrem, mas a esperança ainda dorme. E a pergunta que ecoa é silenciosa, mas real. Será que vale a pena mais um dia? Não porque a fé tenha ido embora, mas porque o cansaço da espera torna tudo nublado. Como se os dias estivessem se repetindo, sem novidades, sem sinais, sem resposta. Como se Deus estivesse em silêncio. Mas há uma verdade que resiste ao tempo, ao cansaço e até ao silêncio. Deus continua presente. Ele não muda com o clima da alma. Ele não desaparece quando tudo parece parado. Ele é constante, ele é eterno, e ainda que os seus olhos não vejam, ele está agindo. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Essa promessa não é sobre circunstâncias ideais, ela é sobre presença, sobre um Deus que caminha ao lado, mesmo quando a estrada parece deserta, um Deus que permanece mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Talvez hoje você acorde com essa sensação de repetição, os mesmos problemas, as mesmas dores, o mesmo cenário, mas ainda que tudo pareça igual por fora, algo pode ser restaurado por dentro, um novo fôlego, uma nova coragem, um novo olhar, porque Deus age de dentro para fora. E muitas vezes a mudança começa em nós, no modo como vemos, como reagimos, como esperamos. Há um amanhã guardado no coração de Deus, um amanhã onde aquilo que hoje está escuro começa a clarear, onde a lágrima de hoje se torna o testemunho de amanhã, onde a porta que ainda está fechada se transforma em um caminho inesperado. Mas até que isso aconteça, Ele continua sendo Deus, e estar com Ele já é, por si só, uma esperança viva. Então, diga com fé: ainda que tudo pareça igual, hoje pode ser o dia em que algo dentro de mim começa a ser restaurado, não pela força das minhas mãos, mas pela tua presença que renova tudo. Deus não abandona os seus no meio do caminho. Ele não ignora os dias sem cor. Ele não se esquece dos que esperam. E quando você menos esperar, verá que aquela esperança silenciosa que você guardou dentro do peito era Ele. Era Ele o tempo todo, te sustentando, te guiando, te preparando para um recomeço que vem do céu, porque há um amanhã no coração de Deus. E esse amanhã também tem o seu nome. Nem sempre o alívio virá como resposta, nem sempre a paz chegará com a solução. Às vezes, ela simplesmente desce como um véu sobre a alma, um repouso silencioso que não depende de circunstâncias, mas de presença. A presença de um Deus que não apenas vê, mas permanece, que não apenas ouve, que não apenas sustenta, mas caminha ao lado, mesmo quando não sentimos. Encerrar uma oração como essa não significa que tudo mudou ao nosso redor, mas pode significar que algo já começou a mudar dentro de nós. Um peso a menos, um suspiro a mais, um passo de confiança onde antes havia medo. E isso é descanso. Descanso que vem da confiança, descanso que nasce da entrega. O Salmo 46:10 nos sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa chamado ao coração aflito, rígida, como se o Senhor dissesse: respira, eu estou aqui. Ainda que tudo esteja confuso, eu continuo sendo Deus. Não sabemos como será o restante do dia, mas sabemos de quem Ele é. Não temos controle sobre o que virá,
mas temos uma promessa que não falha, a de que Deus cuida, Deus vê, Deus age, e mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está operando em silêncio, no invisível, no detalhe. Por isso, agora em paz declaramos: Senhor, mesmo sem respostas imediatas, decidimos confiar no Teu cuidado que não falha. Não porque seja fácil, mas porque é verdade. Uma verdade que nos sustenta, uma verdade que nos liberta. E se neste momento você sente que ainda está sozinho, lembre-se, você faz parte de algo maior. Essa oração não é sua apenas, é nossa. É de todos os que clamam em meio ao caos, de todos os que creem não está mesmo sozinho. em lágrimas, ainda que ninguém veja os que sua ainda luta, esperam. Deus caminha silenciosamente ao seu lado. Essa oração é de todos nós. Não estamos orando sozinhos. Somos um povo que clama, que crê, que permanece e que encontra consolo na presença dele. Amém.